Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje eu quero falar com você, síndico, que tem preocupação com seus moradores e quer tentar ajudar eles a levar uma vida mais saudável. É verdade. Esse assunto eu adoro. Então, para isso, nós trouxemos hoje aqui o Michael e o Walter da Academia Vida Saudável. E é uma... Só começando já o tema com vocês, eu vou tentar explicar o que é. Eles podem ajudar vocês a implantar uma academia no condomínio de vocês e muitas vezes a custo zero. Marcelo, custo zero. A melhor palavra para um síndico é escutar isso, custo zero. Então, pessoal de casa, fiquem assistindo esse programa que vai ser muito legal. Prazer tê-los aqui conosco. Prazer. Vamos começar diretão já. Eu quero saber o seguinte. Da onde veio essa ideia de pegar espaços mortos, espaços mal utilizados dentro de condomínio e pensar na possibilidade de transformá-los numa atividade física, numa melhoria da qualidade de vida para os moradores? Como foi isso? Então, a atividade física, você não precisa ter de espaço hoje em dia. Qualquer espaço você pode fazer atividade física. Então, a gente vê em condomínios muitos espaços que são inúteis ali, que você poderia implementar, no mínimo, uma aula de yoga, por exemplo. Funcional. Né? Funcional, dependendo do número de pessoas. O funcional depende um pouco mais de espaço, depende do que você vai colocar no funcional. Mas uma aula de yoga, por exemplo, você tem um quadradinho ali, você já pode. Até a aula de calistenia, que hoje em dia você coloca pouca coisa, né? A custo muito barato. O funcional, como ele falou, isso depende muito de condomínio para condomínio. Só não pode botar aula de parkour, senão os outros vão ficar tentando jogar de cima de varanda, né? Pelo amor de Deus. É complicado. Para separar o que é parkour, o que é suicídio. Então, na verdade, o que eu estou entendendo é que vocês identificaram uma necessidade que o condomínio tinha de melhorar a qualidade de vida dos seus moradores e espaços, mesmo pequenos, eles eram espaços mal utilizados e decidiram implantar dentro desses espaços úteis e saudáveis. E adaptáveis, né? Legal, adaptáveis também, né? Hoje, qual é o espaço mínimo que precisa ter para começar uma atividade física dentro de um condomínio? Uma sala. Uma sala? Uma sala. De quanto por quanto? Eu não tenho muito essa noção. Mas parece uma sala... O tamanho dessa sala aqui? Sim. Então vamos pensar numa sala de... 12 metros quadrados? 12 metros quadrados. Vamos pensar a partir de 12 metros, Estúdio. 3x4 e já dá para implantar algum tipo de atividade física. Muita coisa. É mesmo, cara. E essas salas, elas podem ser reutilizadas para outro tipo de atividade, né? Por exemplo, pode ser uma aula de ginástica coletiva, mas num outro horário pode ser uma aula de luta para o pessoal? Pode. Dá para alternar as atividades. O coletivo vai depender também do número de pessoas que você vai colocar ali dentro, né? Então, mas a aula em si, para não comprometer o andamento da aula senão, em si. Senão não é coletivo, é personal, né? Não, exatamente. A aula coletiva, quando a gente fala é ginástica, por exemplo, aí não tem aparelho nenhum praticamente. Aí você é obrigado a tirar os aparelhos. A musculação não tem jeito. E, na verdade, o equipamento veio para facilitar a nossa vida, né? Porque sem com o peso corporal é algo muito difícil. Mas com o equipamento, aí já fica mais difícil de ficar revezando as atividades, né? Quando você monta para uma sala de musculação, não dá para ficar tirando os equipamentos toda hora, né? Exatamente. Então, aí você acaba limitando. Se você coloca um maquinário todo, você limita. Aí já vira musculação. Aí você precisa de um espaço. Ou você limitar só a musculação, ou até mesmo pode fazer uma adaptação. Você tem uma aparelhagem específica, junto com a calistenia, por exemplo, que a calistenia você usa muito o peso do seu corpo, ou, como ele falou, yoga. E você pode fazer fazer uma adaptação. Misto. Isso, porque, por exemplo, você coloca um aparelho multifuncional, que tem um pouco de tudo nesse estúdio aqui. O que impede o cara de fazer uma puxada e, ao mesmo tempo, fazer um burpee? Exatamente. Você faz o exercício tensional e metabólico. Até porque os aparelhos são compactos. E eu, particularmente, não faço nenhum dos dois. Dá pra ver pela minha barriga, mas não custa reafirmar. Fazer puxada dá pra fazer. Vai começar com a puxadinha, dá pra fazer. Vamos lá. Entendi o que vocês estão dizendo. Entendi que a utilização do espaço é pequeno. Mas vamos tentar entender pelo método da implantação, Marcelo. Sim. Você, como síndico de condomínio, perfeito, o que você precisa fazer para poder conseguir ajudar aos moradores a entender e qual o processo que o síndico tem que ter para conseguir implantar uma academia como essa dentro do condomínio? Então, primeiro é educacional, né? Porque tem condomínios, a maioria desses condomínios clubes, eles já tem um espaço já reservado, às vezes, para academia e também para lutas e coisas afins. Tá? Então já existe essa parte. Mas tem condomínios que não tem, mas tem espaços ociosos. Nesses espaços ociosos, normalmente, o que a gente faz? A gente chama uma assembleia. Como aquele espaço não era reservado para aquela finalidade, né? Temos até um condomínio, que nós estamos fazendo isso agora, a gente chama os moradores com 2/3 para transformar
aquele espaço ocioso para uma academia ou um espaço multiuso. Então, você tendo um espaço já dedicado para aquilo dali é mais fácil. Com certeza. Se você não tiver dedicado aquilo dali, é só fazer uma assembleia simples e aprovar a mudança da utilização do espaço? Não seria uma assembleia simples, seria 2/3. 2/3? 2/3 dos condôminos, só que hoje... Aprovando a mudança de utilização daquele espaço. Só que hoje, pra gente como síndico, antigamente, se falar isso, era quase impossível. Porque você conseguir 2/3 de condomínio para uma assembleia, normalmente não consegue. Mas com a mudança da lei, hoje nós temos a assembleia permanente. Mantém ela Até aberta, né? Durante 90 dias, a gente consegue fazer essa mudança. Entendi. Então mantém a assembleia aberta e deixa as pessoas irem votando dentro dos 90 dias. Durante 90 dias. Tá. Então a gente já sabe como que é a parte metodológica do condomínio para fazer essa implantação. Certo. Agora eu quero ir direto na ferida, que eu tenho certeza que o síndico de casa deve estar na dúvida. Custo. Existe um custo para a implantação disso ou existe métodos diferentes de implantação? Existem métodos diferentes de implantação. Você pode colocar ao custo do condomínio, Sim. ou você pode entrar dentro do condomínio, desde que seja aprovado na Assembleia, e você não custificar o condomínio, e sim as pessoas específicas que vão fazer a atividade física ali. Entendi. Entendeu? Ao custo zero para o condomínio. E você e se você implementa uma atividade física num determinado condomínio, você valoriza o condomínio. Ainda traz cashback, né? Traz retorno financeiro. Nesse caso, então, você está me falando que... Vamos lá. Então, agora eu quero que todo mundo me ajude aqui a entender. Perfeito. A academia foi montada com custo zero para o condomínio. Mas alguém tem que pagar vocês de alguma forma, né? Sim. E como que é feito esse pagamento? Através do quê? Através dos próprios moradores. Mas como? É um pagamento de uma mensalidade ou está embutido dentro depende do contrato, pode ser feito. Tem condomínios que paga direto ao professor, tá? E tem condomínios que a gente recebe através do boleto e paga, a gente faz um contrato com essa empresa e a gente repassa depois direto para os empresários. E se os moradores não quiserem fazer atividade, eles podem se recusar ou automaticamente por eles estarem dentro de uma votação que foi vencida pela implantação, todo mundo é obrigado a pagar? Sim, isso já vem no condomínio diretamente. Entendi. Porque se o cara, se ele não quer, mas ele não está naqueles 2/3 aí, ele, então, infelizmente... na verdade, a gente esqueceu de falar, na verdade, tem a compra do material, tem a parte que é o custo zero, né? Que eles trazem o material e paga depois diretamente para ele, ainda tem um comodato. Muitos condomínios também. Porque, às vezes, você vai fazer uma implantação de uma academia com custo 100 mil, 120, 150 mil reais. De repente, você faz um comodato, você vai pagando aquilo ali mensalmente, 5, 6 mil reais, e com isso fica bem mais barato o condomínio. Entendi. E depois do período de 60 meses, normalmente, aqueles equipamentos já são repassados para os condomínios. Quero fazer uma pergunta técnica ao Michael. Você, como profissional, você é professor de educação física, você é personal. Isso. Você tem cara de personal, cara. Você tem shape de personal e cara de personal. Verdade. Mas vamos lá. No seu caso, qual é a atividade que você recomenda que seja uma atividade de entrada para condomínios que tenha pouco espaço? Por exemplo, eu tenho uma sala de 3x4. Qual seria a sua recomendação de implantação nesse tipo de espaço? Como eu falei... Vamos pensar num público. Geralmente, esses condomínios, nós temos vários públicos-alvos. Você vai ter a pessoa mais idosa, você vai ter as crianças, você vai ter um público específico. Você pode fazer o que você falou. Antes, pegar essa sala, fazer com que ela seja multiuso. Por exemplo, eu posso fazer um Funcional Kids. Que legal. Maneiro. Né? Tipo, com as crianças, fazer uma atividade com elas, porque realmente tem que ser uma atividade muito lúdica. Eu posso fazer um pilates, chão. Mat Pilates. Mat Pilates. Posso fazer um Mat Pilates, que eu vou trabalhar também com o pessoal de mais idade. Eu posso fazer uma dança. Posso fazer uma dança com um público mais jovem. Então, luta. Só botar o tatame de chão, Posso fazer a luta também. Do espaço, do perfil do público, de quem vai estar lá. Dos condôminos, vamos dizer. Eu tenho certeza que ele já ganhou metade das pessoas só no momento que ele falou do Kids. Porque se tiver... Então, você reparou que ele falou em todas as faixas etárias? Né? E no condomínio onde ele mora, a gente também tem uma parte de pilates. Cara, assim, as pessoas mais idosas, cara, adora fazer um alongamento, tá lá sempre com o nosso personal trainer. Cara, e você consegue usar a sala praticamente... Para todos os condomínios. Dificilmente alguém não usa. Pode usar uma área externa, vamos dar um exemplo, para fazer uma corrida. Uma área maior que você pode utilizar para fazer uma corrida. A piscina, geralmente, do condomínio, você pode usar para fazer... Eu tenho certeza que o pessoal de casa escutou blá, 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 meus filhos fora de casa fazendo uma atividade.
Porque eu, se eu fosse pai, eu teria só pensado no seguinte: não tem espaço nesse condomínio pro meu filho fazer nada. É um condomínio pequeno, sem espaço. E você falar que dá para implantar uma atividade que vai prender as crianças para poder se divertir, fazer uma atividade lúdica durante um período, só isso para muita gente vai tirar do computador, do videogame. Já é praticamente a vantagem. Tem um ponto importantíssimo. Aquela hora que a criança está fazendo essa atividade física, o pai está descansando. É verdade. É a hora que eu vou... Ou também está fazendo uma outra atividade. Às vezes ele não consegue fazer por causa do horário, ele consegue fazer por causa daquele motivo. E também falaram de idosos, que aí tem muitos filhos preocupados com os pais que não tem uma atividade naquele local, que ele está sozinho, né? Ele precisa de uma atividade, precisa de uma companhia e também vai querer que implante a academia. A hidro, né? A hidro também é muito importante. Muito legal. Se torna até menor. Sim. Com idoso, você consegue trabalhar. A questão do espaço físico, você não tem... Você, com pouco espaço, o idoso ele tem pouca mobilidade. Então você não consegue. Criança já é mais complicado segurar no espaço pequeno. Só nessas atividades que vocês falaram, a gente já resolveria 2 problemas sociais. Sociais, que é o problema da criança, que ela não tem como se divertir, e o pai quer fazer uma atividade com essa criança, e o idoso, que muitas vezes acaba se sentindo abandonado, que não tem nenhuma atividade que ele possa sair de casa, que ele se sente excluído, e ele consegue ali se socializar. E você falou uma palavra, a inclusão. A inclusão, né? Às vezes os idosos estão ali dentro do condomínio, os filhos, né, já casados, não tem o que fazer, e eles se reúnem exatamente na academia para se encontrar, para bater um papo. A custo zero para o condomínio, né? Ele vai ser um custozinho para o morador. Porque muitas vezes o idoso... Tem um idoso no 101, tem um idoso no 102, e um no 103. Eles nunca se viram, nunca se falaram. E tem o fator social em tudo isso aí. É verdade. Vou dar um exemplo da hidro. Muito legal. Eu dou aula de hidro, nós fazemos um café. Que legal. Mensal. Onde as pessoas se socializam. Tem açaí. E fora, muitos fora da academia conseguem ter uma socialização. Um frequenta a casa do outro. Tu imagina isso num condomínio com espaço. Isso tudo porque se conheceram, fazendo atividade. Exatamente. Né? E aqui dali, a atividade ela é muito inclusiva, né? Sim. Muito. A atividade física ela tem um poder social muito incrível. Exatamente. Né? Principalmente as atividades coletivas. Né? Sim. E no caso de pequenos espaços, a melhor coisa que tem é criar um espaço para atividades coletivas, né? Porque mesmo sendo pequeno, mas que dê para implantar ali com 6 pessoas de uma vez em cada turma, alguma coisa assim, já ajuda, né? Mas não tem equipamento. A criança precisa do lúdico. Um bambolê, uma bola, você consegue fazer. Até o próprio idoso também, né? O idoso, uma cadeira. Cara, e criança brinca sozinho. Exatamente. É verdade, criança não tem esse, não é eu não te conheço, não sei como é que eu vou brincar contigo. Você consegue segurar ele vê um ela, amiguinho e vai lá e brinca. No espaço bem. Verdade. Criança não tem essa. Criança então, olhou assim, eu vou brincar com ele. E vai lá e brinca. Então a gente já resolveu vários problemas e está entendendo agora, na prática, a importância da implantação e a vantagem, tanto social quanto de qualidade de vida, da implantação de uma academia dentro de um condomínio. Principalmente a qualidade de vida. Isso. Aí então vamos falar sobre problemas que isso pode trazer também. Sim, claro. Deve ter problema. Não, né? Tem. Vamos lá. Questão de utilização e espaço. Tem um condomínio que tem 600 moradores, só que ele tem um pequeno espaço. Ele tem um espaço que atende ali 10 pessoas, 15 pessoas. Como que vocês resolvem isso? É através de agenda, agendamento de horário? Como é que funciona? Através de agendamento de horário. Isso é, como já foi dito, isso é pré-determinado em assembleia. Sim. E a gente tenta entrar especificamente em locais onde não tenham a utilização do espaço público. Entendi. Isso assim, previamente o síndico ele ia falar, olha só, tem um espaço aqui. Isso aqui ninguém usa. Não. Aí a gente passa a utilizar aquele espaço. Então, já meio caminho andado em relação à utilização de um espaço que, teoricamente, não estava sendo utilizado. E o Walter também falou uma coisa muito interessante, né? Isso traz valorização imobiliária. É verdade. Com certeza. É mais uma atividade, mais um espaço, né? Fica, porque você pega um espaço que não era utilizado, às vezes ali estava vazio. Você traz algo para trazer benefícios, né? Porque todos os condomínios falam, porque meu condomínio eu pago muito alto, meu condomínio é caro, mas não tenho nada. Aí tu fala assim, não, mas teu condomínio tem academia. Aí o cara, opa, já deixa de pagar outra empresa aí, né? Outras academias. Verdade. E você tem um custo zero dentro do seu condomínio. Marcelo, você faria academia do seu condomínio? Eu faria. Só não faço. Mas você não faz porque você não é adepto de atividade física ou porque você não tem tempo para fazer e fica dando isso como desculpa? Não, assim, tempo a gente arruma, né? Uma vez a gente até escutou uma mensagem um dia desse aí. Precisa muito pouco, cara. Precisa de 20 minutos. O cara perguntou assim para mim, vocês lavariam o carro toda semana?
Vocês têm tempo para lavar o carro toda semana? Eu, não. Não tem tempo. Eu odeio lavar carro. E se eu falar assim, ó, para vocês, vou dar R$200 todas as vezes que você lavar o carro essa semana. Quantas vezes você iria lavar o carro essa semana? Todo dia. Todo dia, né? Não, eu pagaria alguém para lavar e ficaria com os outros 150. Mas você lavaria. Lavaria, mas pagaria para alguém. Lavar não lavaria do mesmo jeito. Não, mas você levaria teu carro de qualquer maneira. Então, assim, o tempo, a gente faz o tempo de acordo com o que interessa a gente. Então vamos fazer Pessoal de casa... só acordar mais cedo. Eu tenho amigos que acordam às 5h30 da manhã. Eu falei, cara, 5h30, às vezes eu tô indo dormir. Não adianta você ficar falando que eu vou fazer o desafio do Marcelo. Eu quero fazer o desafio com vocês 4 sentados aqui na mesa. Na próxima gravação, eu quero que o Marcelo traga uma foto dele dentro da academia. Eu vou trazer. Desafio aceito. Mas calma aí. Fazendo atividade. Tá bom. Fazendo atividade. Não é dentro da academia. Não. Peraí. Eu vou fazer hidroginástica. Uma correção vai fazer também, pode falar. Atividade não, ele pode andar ali no café, andar pela academia por ali. Exercício. Tudo bem. Então vão tirar uma foto de você fazendo um exercício físico. Pode. Desafio aceito. Vídeo. Desafio aceito. Então tá, você vai fazer um vídeo? Pode ser um vídeo? Se o Michael estiver do meu lado. Fechou. Então tá fechado. Já tô mandando convite. Pessoal de casa, no próximo programa, aliás, de repente até o lançamento desse episódio, Vida Fitness. a gente vai colocar, podemos colocar, Fernando? Até o lançamento desse episódio, a gente vai mostrar o Marcelo fazendo uma atividade física, exercício físico, aqui na academia. Desafio aceito. Pode ser na academia dele? Pode ser, com certeza. Então, tá combinado. Por favor. Vamos lá, gente. A gente já falou sobre vantagens, desvantagens, já fizemos o desafio do Marcelo. Eu quero saber o seguinte: aumenta o risco de incidentes ou acidentes dentro de um condomínio a ideia da implantação de uma academia? Por quê? Uma piscina aumenta o risco? Aumenta. Claro. Uma academia também aumenta? Vou te falar sim. Aumenta, porém, a gente tenta controlar do maior... A palavra perfeita seria a prevenção. Controle e prevenção. É a prevenção. O controle passa pela prevenção. O que ele falou foi importante. A educação. Você tem que trazer a informação para os condôminos, vamos dizer assim. E trabalhar dentro da prevenção. Tudo é a prevenção. Eu tenho um ponto de vista que eu acho que até quero compartilhar com vocês, que é a questão do espaço físico da academia e a atenção do professor por ser um espaço mais limitado. Sim. Vocês acham que o risco hoje que tem de uma pessoa fazer uma atividade física numa academia externa é maior do que dentro do seu próprio condomínio? Sim. No condomínio é mais seguro. Por quê? Porque a academia tende a ser menor, o espaço físico é menor, o controle é mais qualificado. Então a atenção do profissional fica mais voltada a você e isso mitiga a possibilidade de risco. Normalmente as academias são muito grandes. Vamos lá. As grandes redes aí de academias. Você tem um profissional... Para 200 metros quadrados. Exatamente. E ali é um profissional para... Exatamente. 40 metros quadrados, 30 metros quadrados. Exatamente. Então ele consegue dar atenção e diminuir os riscos também de fazer uma atividade física errada, né? Sim. É humanamente impossível você controlar 100 pessoas ao mesmo tempo num determinado horário. Nem que ele queira. Não que o profissional não tente, mas não tem como. Alguém vai fazer alguma coisa errada, em algum momento. E comprometer a saúde também. Exatamente. Sim. Fala aí, Marcelo. Então, foi até bom a gente ter trazido, né, pessoas especialistas. Uns anos atrás, se não me engano, já 3 ou 4 anos, teve uma discussão dentro da UAB, junto com o CREF, porque o CREF queria multar os condomínios onde não tinham professores, né, de educação física. E a UAB dizia que não era necessário. Então, assim, ficaram vários anos o CREF multando o condomínio e o OAB dizendo que não era necessário e a gente sempre naquela confusão. Graças a Deus, acho que 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, isso foi pacificado, Só que da mesma forma que foi pacificado, trouxe problema para os condomínios, Por quê? Eles decidiram que onde não tivesse cobrança, não seria necessário o professor de educação física. Só que hoje, dentro de condomínios, nós temos praticamente academias tipo essas tops no mercado. Sim. Né? E como você vai fazer? Vai deixar pesos de 20, 30 quilos sem ter uma pessoa supervisionando, né? Estou te falando isso porque tem muitos condôminos que às vezes são inconsequentes, vai malhar, leva os filhos de 2 anos, de 3 anos juntos. Se um peso desse cai em cima de uma criança dessa, a responsabilidade passa a ser de quem? Né? Como sempre, do síndico, né? Então, mas tem legislação para isso. Tem. Crianças menores não podem nem entrar na academia. Mas como você vai observar isso? Aí o cara tá lá. Quem fiscaliza isso é o professor.
Oi? Quem fiscaliza isso é o profissional. Então, se não tem dentro do condomínio. Não tendo. Quando não tem. Então, assim, todos os condomínios onde nós trabalhamos, nós fazemos questão de ter um professor de educação física exatamente para minimizar. Não quer dizer que não vai ter problema. Pode ser que tenha. Minimiza, mas a nossa função é minimizar os riscos dentro do condomínio. É bem parecido com o guardião, vamos dizer. É prevenção. Exatamente. É bem parecido com a mesma Se função você do guardião. previne, você ameniza o risco. Se você ameniza o risco... Correto, é isso aí. E No caso do guardião, o guardião bom não é aquele que entra na piscina toda hora para tirar o cara da piscina. Não é prevenção. É aquele que antecipa. É interessante vocês falarem isso, porque realmente a prevenção vem da educação também, né? Exatamente. E a educação, ela por si só já ajuda muito na qualificação do tipo de aluno que você tem. Você sabe qual aluno você precisa se preocupar mais ou menos e qual aluno ele é inconsequente ou antissocial. Né? A gente tem alguns condomínios que a gente tem essa preocupação. Aí eu queria entrar nesse ponto agora, que deve ser bem curioso, vocês devem ter histórias para contar, porque existe condôminos antissociais. Sim. Condôminos que falam palavrão, falam alto, xingam, não sei o que lá. E como vocês conseguem contornar esse tipo de personalidade para que isso seja um ambiente mais amistoso? Porque a academia é um ambiente para ser divertido, prazeroso. Deveria ser, né? Como que acontece esses conflitos? Porque tem morador que odeia outro morador. Sim. E aí, como é que funciona? Então, a gente tenta apaziguar, a gente tenta fazer com que fiquem longe um do outro, né? Isso passa pela educação de cada um. A gente não está ali para educar ninguém. Os caras já têm os problemas deles. Isso acontece não só no ramo condominial, isso acontece em academias de rua também. Normais, né? Normais, isso aí. Agora, antecipar isso, previamente a gente não sabe que um não gosta do outro. Mas a gente coloca. Mas acontece, né? Acontece. Tem acontecido muita gente. O que acontece as pessoas brigando muito? para revezar aparelho. O cara tá fazendo uma remada e o cara cismou, o outro cismou de tirar ele tirar o cara de lá na força. E a gente presta um serviço. A verdade é que nós prestamos um serviço. Verdade. E o condômino, não todos, esse condômino exato que você falou, ele acha que por ele pagar o condomínio ou pagar uma taxa, ele é o dono. Ele se acha o dono. A gente trabalha explicando para ele. Não existe mais ninguém, ele é o dono da academia. Ele que paga. Ali são para todos pagam também, e o direito tem que ser igual para todos. Geralmente dá certo, você está explicando. E eu digo para ele sempre o quê? Que isso é votado na Assembleia. É por esse motivo que eu não sou síndico. Porque se eu sou síndico, eu boto os dois numa atividade de luta no mesmo tatame, para um bater no outro. Então, resolveria de outra forma. Por isso que eu não sou síndico, eu não sirvo para esse tipo de coisa. Mas o ambiente também é importante. No nosso caso, nós temos um ambiente bem legal. A gente consegue ter, vamos dizer assim, uma família trabalhando. Você conseguir ter isso também é bom. Você quebra um pouco disso. Aquele sisudo que chega, você consegue interagir com ele. Eu vou sugerir vocês de fazer uma coisa muito interessante. Nós temos uma patrocinadora chamada Marta Rossini. Ela trabalha com inteligência emocional e treinamento de astronautas da NASA. Ela é de alta performance para síndicos e profissionais. Ela só trabalha com isso. Ela falou uma vez pra gente que a gente que enxerga a pessoa com problema, a pessoa só tem um ponto de vista dela. Sim. Então, assim, a gente tem que tentar entender e tentar contornar isso de uma forma pacífica. Exatamente. Eu acho que seria muito interessante se um dia vocês conversassem, até para trocar experiências e tal, e tentar se identificar qual é a melhor forma. Por quê? Às vezes a melhor forma não é afastar. Às vezes a melhor forma é socializar os dois. Isso é verdade. Não é? Então, seria interessante se um dia... Eu até vou apresentar depois, a vocês me lembram. interação social do exercício físico... Vai fazer com que acabe aquele ambiente hostil entre os dois também. E outra, cara, quando você faz musculação, por exemplo, você libera endorfina. O cara tá calmão ali, cara. O cara às vezes chega nervoso e começa a malhar, no final ele tá calminho. Marcelo vai fazer isso antes de visitar os condomínios, né, Marcelo? Então, vai fazer 5 horas da manhã. Aí, ó. Isso aí, já vai chegar calminho. Vai mesmo, Marcelo? Vai chegar calminho. Então é muito importante essa parte que você falou do ambiente. No nosso caso, a gente tenta fazer um ambiente o melhor possível. Então, a gente dá muita sorte com isso. A gente nunca chegou às vias de fato, né? Nunca estamos de mau humor. Graças a Deus. Controlar isso para também não passar isso para o nosso condômino, entende? Entendi. Na verdade, vocês têm experiência com isso, né? É porque, na verdade mesmo, o problema é quando a pessoa não tem a experiência de conseguir gerir personalidades diferentes dentro de um espaço. Sim. O síndico passa por isso às vezes? De ter personalidades completamente diferentes. E a mesma coisa vocês devem passar, porque também são moradores. Eles só estão em ambientes diferentes. Um está numa assembleia, o outro está numa academia. Então,
eu imagino que a dificuldade que vocês tenham seja muito parecida com a do síndico também nesse caso. Lidar com pessoas é complicado, né? E pessoas não são iguais todos os dias. Vamos falar sobre benefícios das atividades físicas. A gente falou sobre benefício social, mas eu quero falar um pouquinho... Todo mundo sabe a importância de uma atividade física e para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Sim. Mas como que isso reflete dentro de um condomínio? Existe alguma diferença? Existe. Primeiro, o acesso. Só você não ter que... você não sair de casa. Só você pegar o seu elevador, descer, ou até mesmo... Que legal. Até aconselho não pegar o elevador, já começa... Já desce de escada. Desce de escada, já faz Vamos começar, nesse caso, com atividade física. Ele já não vai brigar pelo exercício aeróbico lá na academia. Exatamente. Se ele descer, então, ele já não primeira coisa é o acesso. Né? Que você não tem que se disponibilizar de pegar carro, transporte, seja o que for, para você chegar na sua academia. Isso aí já é bem... ele já mata... Se ele tem pouco tempo para malhar, essa desculpa já não cola. Quem deve estar feliz com essa história agora é a Fernanda Barcelos. É verdade. Fernanda Barcelos só anda de escada. Não, e agora virou trilheira também. Mas sabia disso? Não sabia não. A Fernanda não sobe de elevador. Não sabia. A Fernanda Barcelos, uma síndica que trabalha junto com o Marcelo na Chamar, ela só sobe e desce o condomínio de escada. Então fica a dica para todos. Vamos descer para academia. Aí já começa com uma atividade física. Mas ela não mora no primeiro andar, não, né? Físico. Mas ela não mora no primeiro andar, não, né? Não sei o andar que ela mora, não. Até porque seria demais também eu saber onde que os outros moram, né? É um excelente aquecimento para poder fazer exercício de perna. Então, o acesso já é muito importante de você. O exercício físico, a atividade física, o exercício físico, ele melhora a tua atividade física cotidiana. Entendi. Então, descer de escada ou descer um ponto, sair um pouco do condomínio. O cara que desce um ponto antes, ele faz para ir para casa, para ir para o trabalho, ele faz a sua atividade física. E que fique registrado também que as pessoas não, a partir de amanhã, não fiquem subindo e descendo, correndo a escada do seu condomínio, querendo fazer, senão vai tropeçar, vai cair de lá e a culpa não é nossa. Estou deixando registrado que a culpa não é nossa. Suba devagar, desça devagar. Se tiver cansado, para. Se a perna falhar, não vai dar para segurar em lugar nenhum. E procura um cardiologista. A pessoa que desce para academia... Outra, sabendo que a pessoa que está descendo ou subindo para academia, ela está com calçada adequada. Sim. Isso aí. É verdade. A dica é essa. E síndicos, coloquem um antiderrapante, né? É verdade. Não, mas... isso aí geralmente graças a Deus a gente sempre faz isso. Vamos lá. Existe... Social. Oi? Social. Um benefício social também. Você vai estar na academia do seu condomínio interagindo com as pessoas que você está próximo. Verdade. São seus vizinhos, vamos dizer assim. Perfeito. Isso também é fantástico. Hoje, eu acredito que vocês não vão saber essa informação, até porque eu também não pesquisei, nem Marcelo. Mas qual é o índice de crescimento das academias dentro de condomínio no Rio de Janeiro e no Brasil, para a gente ter uma noção da evolução desse processo? Porque está virando uma febre, né? Exatamente. Inclusive, as grandes redes estão entrando nos grandes condomínios. Exatamente. Eles estão entrando, não. Já entraram. Tá 10 anos entrando aí. Então, eu não tenho essa estatística, mas eu acho que todo mundo hoje em dia está implementando. Todo mundo que pode. Em questão de estatística, a gente não tem, mas eu vou te dar um exemplo. Número. Imagina como os clubes hoje estão passando dificuldades. Porque você praticamente tem no teu condomínio uma academia. Sim, verdade. Você tem um campinho de futebol, você tem uma área que nós acabamos de falar. E as dificuldades da academia de rua, em função disso. Tem muita academia de bairro que está fechando, ou por causa das grandes redes, ou porque simplesmente tem a questão da segurança também. É verdade. Se você pegar, eu vou sair de casa para ir malhar, você nesse meio tempo tem a segurança. Verdade. Você está dentro de um condomínio, além da comodidade, você economizar tempo, tem a questão da segurança, cara. Que eu acho que é o mais... Acho que é segurança. O cara vai malhar 9 horas da noite, dependendo de onde ele mora. Ele tem que pegar o carro, tem que estacionar o carro. Não fica dando desculpa pro Marcelo não treinar, senão o Marcelo vai falar que é para dar segurança. Não, cara, vem malhar por isso que eu não treino. Essa desculpa ele não tem, não. Essa não tem, não, porque a academia dele. Não, eu tenho onde eu trabalho e na minha residência. Então, você não tem nem como desculpar. Não tem desculpa para isso. Mas deixa eu fazer, só entrando nessa parte mesmo da academia. Hoje, dentro dos condomínios, qualquer espaço que nós temos ocioso, a primeira coisa que quando a gente entra nesse condomínio, as pessoas... Não dá pra gente fazer uma academia aqui dentro, não. É mesmo? É a primeira pergunta que as Quer dizer que as pessoas estão mudando a sua mentalidade. Sim, dentro dos condomínios. Que legal, então a gente tem alguma coisa em comum com o síndico, né, cara? O quê? Porque olha um quadrado assim, pô, dá pra fazer uma academia. Dá pra fazer um bloco aqui. É a primeira então, coisa. Em relação ao síndico... Ou isso, luta, né? Sim, a gente tem alguns condomínios que estão querendo fazer também tatames, essas coisas assim. A própria yoga mesmo, aqui, algo estático ali. É muito legal. O espaço bem utilizado, ele muda
a vida de um condomínio, né? Sim. Dá mais vida ao condomínio. Eu fico pensando que, por exemplo, a gente falou sempre sobre salas, né? Então vamos mudar um pouco o foco das salas e vamos pensar no foco voltado agora à piscina. Vamos falar de condomínios que tenha piscina. Condomínios que tenham piscina, como funciona? Qual atividade vocês conseguem colocar num condomínio que tem uma piscina de aproximadamente... Vamos pensar numa piscina pequena para um condomínio? Sim. Um 5x4, uns 20 metros quadrados? 5x3, 15? Mas dificilmente tem... Mas é maior, né? Normalmente mas vamos maior. pensar numa pequena como essa. Já dá para fazer o quê? Para atender a um público maior seria hidroginástica. Entendi. E o lúdico. Vamos voltar para as crianças de novo. Natação infantil bem pequena, né? Bebê. Exatamente. Bebê até a recreação. Recreação também é uma atividade física. Exatamente. Que é uma... Recreação. Criança você... brinca por si só. Sim. Se você orienta para que não se machuque, aí entra a questão da segurança. Né? O profissional ele tem que entrar com o lúdico, como ele falou, porém com a prevenção, com a borda. Porque a criança briga com borda, com não correr em volta da piscina molhada. Mais que o piso, todas, geralmente das piscinas são antiderrapante, mas evitar... Porque o acidente não é só o afogamento. É verdade. Isso é bem lembrado. Então, aliás, acontecem muito mais acidentes do que afogamentos. Verdade. Então a gente falou de uma piscina de aproximadamente 5x3, já dá para fazer uma natação infantil bebê, uma questão de hidroginástica já dá para implantar, e uma atividade lúdica. Numa piscina maior, já um 4x10, 4x8, já dá para ser implantado uma natação infantil. Sim. Uma natação infantil. Uma hidro com maior com mais pessoas, com os equipamentos. Com os equipamentos, exatamente. Porque depende, assim, você às vezes um flutuador de hidro, ele é um negócio grande, então ocupa um espaço. Entendi. Seria uma piscina menor, você uma sem aula equipamento. Funcional dentro da piscina. Entendi. Aí você pode separar. Você pode verdade. separar, até dependendo da profundidade, o deep water, né? Que é sem impacto nenhum. Exatamente. Tem hidroginástica e tem o deep water. Dependendo da profundidade, você coloca um colete na pessoa, você usa o equipamento. Só fica flutuando, né? Impacto zero. Isso aí. Pessoas que têm problemas de coluna, Exatamente, problemas mais impacto. acentuados, né? Sim. Porque na hidroginástica, se a piscina for rasa, uma pessoa de 80 quilos com água até aqui, quando ela está pulando na piscina, ela tem impacto de 8 quilos. Ela gera um impacto de 8 quilos. Então, isso equivale ao impacto de uma caminhada, ou seja, é quase nada. É verdade. Então, quando a gente pensa em atividades em piscina, a gente tem uma grande gama de atividades. No entanto, para a gente pensar numa atividade também como natação jovem, adulto, a gente teria que ter uma piscina bem mais elevada, né? Uma piscina com pelo menos uns 20 metros. Você, para ensinar a nadar uma pessoa, não precisa de tanto espaço. O cara não nada tanto. Desde que tudo é a proposta que você vai pôr. Eu quero montar uma escolinha de natação. Então, não vou criar atletas federados. Isso. É o público-alvo, na verdade. É o público-alvo. Mas uns 20 metros já bota uma piscina para natação adulta. Tá nadando pra caramba. Né? Se você fazer um trabalho... Se você for pontual, o que é nadar? É você se deslocar do ponto A ao ponto B, sem tocar o pé no chão. Sim. Perfeito. O cara não tá nadando? Eu nasci lá no interior... E eu aprendi a nadar lá no açude, com a cabeça fora da água. Verdade. Se eu quero manter o condicionamento físico desse sujeito, aí o cara já tem uma certa idade. Se você vai mandar ele botar o rosto na água, ele pode não querer colocar. Ele só quer ter o condicionamento físico de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não está condicionando ele? Sim. Se eu mandar esse sujeito botar o rosto na água, ele com o rosto na água, ele não enxerga direito dentro d'água. Ele não escuta nada. Uma pessoa mais velha, que já não escuta pouco, já não enxerga bem. Coloca dentro d'água, o rosto dentro d'água. A sensação é muito ruim. Você pode estar matando a atividade física que ele gosta de fazer, que é nadar. Se ele aprendeu a nadar daquele jeito, e você vai lá e coloca técnicas de nado que não são interessantes para ele. Então, quando você acabou de perder o cliente. Então, quando a gente fala sobre natação, que é uma atividade mais, digamos, heterogênea, né? Sim. Porque seria a atividade pode tornar ela heterogênea. Pode tornar ela heterogênea. A gente está pensando numa atividade com um pouquinho mais de espaço, mas não precisa ser também um espaço absurdo. Não. Uma piscina moderada para grande já consegue fazer uma atividade como essa. Como eu falei anteriormente, adaptável. Tá. Adaptável. Tem gente que ensina a nadar com elástico, né? Sim. A pessoa prende a pessoa no elástico, a pessoa nada, precisa de 3 metros, 4 metros, a pessoa fica nadando ali no elástico ali, preso ali. Aí então, com o síndico também ele pode colocar a turbopool. O que é o turbo? Aquela correnteza. Correnteza? Se você Aí. botar turbopool no condomínio, acho que eu vou, hein? Nadando contra a corrente só pra exercitar, né? Vamos fazer um projeto de uma
Turbo um condomínio com Turbo turbo Pool. pool. Vou pedir a W Foster para fazer pra gente. Sim. E o que é bom sempre Nadando focar, contra a porque corrente, dentro de um só pra condomínio exercitar. Maneiro, é. tem as faixas etárias. Sim. Então você consegue trabalhar todas elas tentando agradar a maioria deles. Com a criança, com De né, novo, com o a gente idoso. chegou à conclusão que pequenos espaços conseguem atender tanto o idoso quanto a criança mundo, cara. muito bem. E a idade média ali, de repente, com um pouquinho a mais só, já fica muito prazeroso. Sim. Agora, hoje, qual é a maior frequência de implantação de atividades dentro de condomínio? É a musculação? São as atividades coletivas? É a parte de hidro e piscina? O que vocês veem mais de tendência no mercado agora? De longe a musculação. De longe. cara. De longe a musculação. Porque a musculação, como a gente estava conversando Sim. anteriormente aqui, um pré-pub ele pode fazer musculação desde que seja adaptado ao que ele esteja fazendo. Ele deve evitar levantamentos acima da cabeça, excesso de cargas. Ele não Isso precisa é uma malhar. pergunta interessante. Acabou o mito, pro profissional também, né? Acabou o mito do adolescente não poder fazer atividade física? Há muito tempo, Aliás, cara. é musculação, né? Há muito tempo. acabou. Olha só, eu me formei tem mais de 25 anos. Eu escrevi sobre isso e já era um mito. Há 25 anos atrás já era um mito. Que legal. O CREF tem 25 anos, tem 26 Mas os anos. pais já entenderam? Hã? Porque a gente sabe, nós profissionais, Mas o problema não é sabermos isso. que deixou de ser um O mito é uma problema- coisa. Não, O deixou, problema, acredito que sim, cara. o problema é você levar essa informação. O problema, aí o grande ter problema a informação e ter profissionais que entendam. é adaptar. Essa é a questão. De novo, é adaptar. Você não vai passar um treino para uma criança que você passaria Sim. É para um adaptar. adulto. E tem muitas vezes, e tem aquela questão também, cara. A cabeça da criança. O menino com 12 anos ele é uma criança. Então ele vai fazer besteira. Ele tende a fazer besteira. Menino, principalmente, menina é mais. Agora, menino não. Menino quer fazer. Esse Se ponto é tiver importante. colado. É verdade. Esse O ponto menino- é muito a importante. maturidade, tem a ver com a maturidade. Para o Não, condomínio. Que Aí a entra na criança não questão- pode ficar sozinha na Sim. academia com 12 anos. Exatamente. Aí- Por isso Não tem esqueçam dessa parte do acompanhamento. aí exatamente entra o ponto de risco. Né? Porque não é porque ele tem 12 anos, é porque ele é imaturo. É verdade. Então, calma aí. Uma criança de 12 anos, ela não pode frequentar a academia sozinha. Sozinha que eu digo com acompanhamento do professor. Não, ninguém. 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 Sim. Ninguém. Nenhuma academia pode ser aberta a público sem a presença de um professor. Ninguém. Isso aí. Até onde eu sei, ninguém. Entende? Então, automaticamente, o custo que eu estou falando que é zero para o condomínio continua sendo zero para o condomínio, Sim. porque, na verdade, o que paga o professor, o que paga tudo isso, Sim. é o rateio na cota condominial que vai pagar esse profissional que vai estar lá Como à lá no início a disposição. gente estava falando, você pode colocar uma empresa que trabalha ali, ou simplesmente um cara que dá aula de futebol, tem um espaço ali, uma quadra, Ou um um funcional. funcional. Ou você pode colocar desde uma aula de yoga, por exemplo, a uma aula de futebol, ou simplesmente contratar uma empresa que vai gerir tudo aquilo ali. Sim. E a vida saudável, né? Aham. A vida saudável, o que ela pode oferecer para o condomínio? O que o condomínio quiser. Mas ficou muito superficial. Vamos tentar. Vamos Vamos tentar Zumba. fazer que O essa Michael resposta dá aula seja de um pouco zumba, mais não? complexa. Sim. O que ele quiser, o condomínio quer dinheiro. vamos ser Você mais pode oferecer específico. para o condomínio dinheiro? Não, Não. eu tô Então vamos lá. atividade física, atividade então vamos física. melhorar essa Especificamente, resposta. a gente pode oferecer a Atividade física. natação, a gente pode oferecer uma Depende do que o condomínio hidroginástica, tem, depende do que a musculação, Tá. o pilates. Tá. Então, A gente precisa Mas de uma... o gerenciamento, isso que eu quero saber. Sim. Vocês oferecem, por exemplo, se eu tiver já um espaço, uma academia, e eu quero só o gerenciamento daquele espaço, Sim. vocês podem oferecer esse Claro, serviço, claro. É até mais assim fácil. como vocês podem oferecer também a implantação completa Sim, daquilo dali. sim. Essa Sim. é a minha pergunta. É, porque tem muito condomínio que já tem academia pronta, pré-pronta ali. Pré-pronta não, pronta. Sim. Já O foi que entregue para a falta, construtora. exatamente. Já tem um espaço determinado de academia, simplesmente a empresa vai lá e toma conta daquela região ali. Administra, ora o condomínio pode pagar pelo serviço, ou a gente arrenda e passa ao condomínio aí. Yeah. Aí isso é previsto diretamente com Entendi. em assembleia Com a gestão. com o síndico. Então com vocês a gestão. conseguem fazer tanto a gestão de uma academia já existente, quanto vocês podem fazer a implantação de uma academia, quanto vocês podem arrendar uma academia e tentar implantar um sistema misto e híbrido de pagamento. Vocês podem fazer a negociação com o Como eu te condomínio. falei, depende do que vai ser oferecido, nos vai ser oferecido. E além do benefício que a gente já sabe que o condomínio tem, que é a qualidade de vida, melhoria na qualidade de vida, melhoria na qualidade social do condomínio, existe algum benefício financeiro para o condomínio, a implantação? Sim.
Sim. Ele até falou baixinho, você viu? Sim, Sim. com certeza. Ele falou, agora quero pra hora ele falar sim, tem sim, não. Sim, com certeza. Não, Sim, é. normalmente tem cashback, tem retorno da energia. Como é que funciona isso? Me elétrica. explica. A gente pode Dá um exemplo. a gente pode fazer, por exemplo, o repasse do que a gente arrecada ao condomínio. Entendi. Você faz uma fração daquilo que é... Exatamente. Ou a você gente, pode... a gente utiliza o espaço público que é do condomínio. Sim. Mas existe outro modo, tipo permuta de serviço? Sim, existe permuta de Como é que serviço. funciona a permuta de serviço? Dá um exemplo pra mim. A gente entra numa academia, vamos supor, uma academia já montada praticamente. Ali você tem que limpar a academia. Sim. Ali tem uma piscina que exige que tem uma metragem operador grande, de que tem um operador de piscina, guardião de um piscina. guardião de piscina. Eu posso entrar, pagar uma outra empresa terceirizada. Esse custo é meu e eu posso utilizar aquele espaço ali. Então o condomínio passa a ter Menos a diminuição do responsabilidade. custo da manutenção da piscina, Da academia. a limpeza daquele espaço que está sendo utilizado, um guardião de piscina. Então ele consegue ainda Até a manutenção dos aparelhos. abater, Sim. né, Sim. no custo dele operacional. Exatamente. E Ô, também- Marcelo, tá ficando bom, hein? E também, às vezes, tem a parte de musculação e não está incluso a parte de hidroginástica. O que é que a gente faz? A gente também, às vezes, a gente pede e fala assim, você pode dar terça e quinta da aula de hidroginástica? Isso aí. Então, sim. na verdade, a gente Por pega... fora. Porque, qual o intuito do condomínio? Não é ter lucro, né? Na verdade, é trazer benefícios para os Benefícios condôminos. para E diminuir custos. Então, se a gente consegue, junto com a empresa, que ele já vai fazer um bom trabalho ali na parte da academia e agregar, né, mais Sim. algumas coisas para os condôminos, é o ideal. Não tem limite de utilização normalmente, né? Mas isso deve ser registrado em ata e tal, Sim. convenção condominial e tal. Mas não deve ter limite de uso do espaço físico da academia ou das atividades, dos exercícios para os moradores. No entanto, é limitado a ser morador do condomínio, né? Exatamente. Agora, se for de fora do condomínio, o condomínio pode gerar algum tipo de taxa para a implantação disso de um aluno extra? Seria taxado e isso vai ser dividido entre o profissional que está trabalhando ali visitante. e o... Então, o condomínio E do o- lado não tem academia. Sim, aí o Ele cara quer pode fazer... uma parceria com o condomínio do Pode. lado para ele utilizar a minha academia, mas ele vai pagar uma taxa. Ele vai pagar uma taxa e ele vai ser repassado ao condomínio. Entendi. Aí Essa vocês taxa fazem um fica com rateio quem entre está vocês, trabalhando né? ali, Sim. com a empresa que está trabalhando ali e o condomínio. Entendi. Nesse caso dessa utilização externa, eu tenho até uma recomendação que é interessante, porque eu ia perguntar sobre como ficaria o acesso disso, né? Só que aí, parando para pensar, se o condomínio for minimamente inteligente, ele está implantando hoje em dia, uma portaria remota, né? Sim. Então, a portaria remota cadastra a face daquele aluno, ele consegue entrar imediato, Naquele dia, sem naquele oferecer horário. risco. Hoje em dia tem Exatamente. catraca para tudo, né? Rapaz, a R. Johnson, é porque não tá aqui agora. A R. Johnson é uma parceira nossa, que também é uma Sim. patrocinadora, que ela faz esse trabalho de Sim. portaria Portaria remota, Sim, remota. que é incrível o trabalho deles. Eu acompanho Sim. o trabalho deles em alguns condomínios, e é uma segurança absurda. Inclusive, vamos deixar aqui na descrição do vídeo os dados também da R. Johnson, assim como vamos deixar Sim. também os dados da Vida Saudável, Isso. para poder vocês entrarem em contato com esse pessoal e tirar todas Show. as dúvidas, porque eu tenho certeza que vão surgir dúvidas, Aham. e eles estão aqui dispostos a atender. Tô errado? Não, Não. certíssimo. Não, e essa parte de parceria com outros condomínios, né? Depende também muito do tamanho da Isso que eu ia academia. falar, é. Porque o que acontece? Às vezes, tem condomínios nossos que a gente coloca por horário. Para Sim. você utilizar, você Sim. tem 1 hora de utilização. Senão o cara chega lá às 7 horas da manhã e quer sair meia-noite. Sim. Né? É. Então a Mas gente coloca com horário. tem um ponto aí que muita gente, muito condômino, muito morador não entende. Sim. Que é o seguinte: depende muito da proposta que a empresa está implementando ali. Às vezes, pelo tamanho da academia, beleza, o cara pode malhar. Mas o cara não vai querer virar o Arnold Schwarzenegger ali. É verdade. Então, Ali é mais uma manutenção. a ideia é tirar o cara da inércia. Sim. A ideia é tirar o cara da ociosidade. Eu acho que deve Tudo. ser o maior conflito de tempo deve ser em ergométricos, né? Sim, É. sim, Esteira, sim, essas sim, coisas assim, né? É, porque Problema maior, sim. em muitos condomínios é estabelecido. Em academia, de modo geral, 30 minutos por ergômetro. É isso aí. É porque todo mundo quer fazer esteira, todo mundo quer fazer bicicleta, e aí... ainda bota E acha aquela que vai tela lá na emagrecer. frente, Não, o e cara acha que vai esquece. emagrecer. É. Quer dizer, na verdade, chega uma hora que você começa a perder massa muscular se você não fizer musculação. O Marcelo tem uma pergunta muito específica sobre a alimentação prévia. Essa eu quero fazer pro Michael. O X-Tudo. Com aquele bacon. É antes ou depois da academia? Não, com aquele açaí também. na com verdade, jujuba.
Eu não indicaria o X-Tudo. Vamos poxa. tentar uma Aí você alimentação... acabou com a minha vida saudável. Não indicaria X-Tudo, porque vamos procurar... Pode ser um X-salada. Pode ser um X-salada. Tira o bacon. Dá pra conversar. Mas, assim, procurar um alimento mais... Assim, não vamos dizer que eu vou dar uma dica do que eu faço. Sim. Um carboidrato mais limpo, né? Entendi. Agora, não vou dizer que um dia ou outro eu também não põe o pé na jaca. Não põe o pé na jaca. Eu vou falar que eu sou saudável. Nós dois somos. Só comida saudável. É o dia do lixo. Mas é tentar... O meu é o ano do lixo. Vamos tentar queimar mais caloria do que, né, do que ter caloria, vamos dizer assim. Vamos tentar queimar mais. O problema é esse, né? A pessoa quer consumir, mas não quer gastar. Né? Exatamente. É Vamos a matemática. gastar mais do que consumir, vamos dizer assim. Tem a matemática, né? Se a pessoa fica ali sentado vendo televisão, vendo sua sériezinha... Deu até fome agora, deu até fome. Nem fala. Só comendo e aí não desce para fazer uma atividade. Então, assim, você consegue equilibrar isso, tanto a atividade física quanto o equilíbrio social também, de você sair daquela bolha que você vive, né? Porque vamos pensar... Comer é prazeroso. Sim. A verdade é essa, comer é prazeroso. É um prazer que nós temos. É saber usar esse prazer. O problema todo é esse. O maior problema é o ser humano, cara. O ser humano, quando ele vivia lá atrás, né, a gente não tinha oferta de comida. Sim. Então, a gente herdou isso dos nossos ancestrais de acumular gordura. Porque gordura é fonte de energia. Então o cara comia alguma coisa. A gente tem acumulado bastante. A gente está acumulando milhões de anos de evolução, né? Então a gente não sabia quando é que ia comer de novo. Então o cara comia, estocava energia na forma de gordura. E a gente herdou isso aí. Então o bacon não é tão vilão assim. O problema é o que você faz depois do bacon. Então você estoca aquela caloria do bacon é hipercalórico. Então e tem proteína no bacon. Aliás, a carne de porco ela é estigmatizada de maneira errada, né? Porque também não é como você como você faz e como você vive o resto do dia. Eu vou cortar o nosso assunto porque eu me veio aqui na cabeça quando você estava falando sobre a questão social da academia, que a gente falou muito sobre ela, e eu queria fazer a última pergunta, e a última pergunta eu queria falar sobre um período que nós vivemos alguns anos atrás, que foi muito difícil. Mas eu também acredito que deve ter sido um marco de uma virada de chave para a implantação disso, que foi a pandemia. Quando ocorreu a pandemia, como foi essa virada de chave? As pessoas começaram a entender a necessidade de ter uma atividade, de ter um espaço ali dentro do condomínio. Como é que funcionou esse período da pandemia e esse período de implantação? Então, o exercício físico, o exercício aeróbio, por exemplo, para quem tem problema respiratório, a Covid, ela era um problema de origem respiratória, né? Então, o exercício aeróbico, é fundamental. Sim. É fundamental para a tua capacidade respiratória. Né? O nome aeróbio vem de ar, de oxigênio. Né? A fonte de energia que você usa para ter aquele determinado, executar aquele determinado trabalho é o oxigênio. Se você corre, se você nada, se você anda de bicicleta, você aumenta a tua capacidade respiratória. O teu pulmão aumenta de tamanho. A tua capacidade dele aumenta. Então, pessoas que fazem exercício aeróbico e tiveram Covid, eu acredito que desde que estejam vacinados e tal, não teriam problemas com isso. Entendi. Desde que você não exista nada pré-existente. Mas teve um crescimento da implantação das academias depois da pandemia? Sim. Como tudo, né, cara? As pessoas queriam sair de casa, né? As pessoas começaram a entender também que... O que tem de gente hoje em dia fazendo reabilitação respiratória em função da Covid, o que é a reabilitação respiratória? É melhorar a capacidade pulmonar. A pandemia deu um susto, né? Vamos dizer, para aquela galera que não gosta de academia. Muita gente, pós a pandemia, começou a se cuidar mais. Começaram a ter essa visão. Como a necessidade prévia, né? Só que o problema é que vai esquecendo, né? Vamos dizer assim. Então, chega... memória de curto prazo. Mas assim, foi realmente... Aumentou, né, a procura por exercício físico planejado, né? Que a atividade, como a gente estava falando, é uma coisa. Exercício físico planejado aumentou bastante. Porque como a pandemia veio pegando essas pessoas que tinham esses tipos de problema e de vida que não eram da parte de atividade física e de exercício físico, fez com que as pessoas pensassem melhor e procurassem mais exercício físico. Isso foi um fato. E eu imagino que, por uma academia pequena,
implantada dentro de um condomínio, até as normas e as regulamentações de saúde para poder conseguir manter ali um mínimo de funcionamento, para mesmo fosse individual, ou mesmo fosse 3 alunos só ali, de repente seria muito mais fácil, né? Sim, a higienização da academia, tudo aquilo ali, poderia até, se tivesse já implantado no condomínio, de repente num lockdown como esse, até conseguiria ainda ter um funcionamento mínimo ali de agendamento. Exato, exato. Por ser pequeno é mais fácil de controlar. Eu sei disso porque foi na pandemia que eu aprendi a importância do tênis, por exemplo, do jogo de tênis. Eu não sabia o quanto ele era efetivo até esse período. Porque aí eu fui descobrir que ficava um do lado da quadra, eu do lado de cá. O único acesso que a gente tinha junto era a bolinha. Então a gente usava uma luva ali descartável para poder segurar a bolinha e acabou. Tu quer ver uma coisa? Durante a pandemia, o pós-pandemia aumentou consideravelmente o número de corredores de rua. Você vai agora, você tenta, todo domingo no aterro tem corrida. Muito bom. Uma corrida não, 2, 3, 4. O número de pessoas que correm, por se tratar de uma atividade física ao ar livre, eu acho que isso não chegou a ser, no lockdown não chegou a ser proibido correr na rua. Acho que não. Aqui no Brasil acho que não chegou a ser proibido. Então, eu particularmente eu corria. Entendi. Eu também. Passei a correr. Não correndo da nossa conversa, mas terminando ela, porque eu sei que a gente já está no nosso horário também, né, Marcelo? Sim, perfeito. Você tem mais alguma pergunta para fazer? Não. Todas elas respondidas. Fale agora, para cima. Todas elas respondidas. É isso aí. Só um lembrete. Lembrei. Esquece não. Vou tá fazer. Desafio, Marcelo. Desafio. Eu vou fazer, eu vou Senão eu vou vir aqui buscar. Vou vir aqui buscar. Vem buscar ao vivo. Vou aqui buscar ao vivo. Então, provavelmente, você de casa vai ter a foto ou vídeo do Marcelo fazendo o seu exercício físico. Exercício físico. Durante o Atividade período. Quem sabe não um por semana. Olha o desafio vamos começar o desafio, aumentando. esse desafio e depois a gente vai fazer recorrente. Projeto Hulk. Síndico Saradão. Isso aí, todo mundo. Até 2029, 2025, vamos Todo mundo vai respeitar o síndico. É isso aí. Pessoal, primeiro eu quero deixar um grande abraço para algumas pessoas que a gente falou delas aqui hoje, que é o Bruno, da R. Johnson, Cardoso, da R. Johnson, o seu Américo, da R. Johnson, a Marta Rossini, né? E a Fernanda Barcelos, que hoje em dia trabalha com o Marcelo na chamada. Graças a Deus. E é uma grande amiga nossa também, é uma grande apoiadora do nosso serviço, do nosso trabalho aqui também. Eu quero agradecer vocês pela audiência, dizer a vocês que eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, siga o nosso canal, nossos vídeos sempre estão aqui para ajudar vocês a entender melhor o mundo condominial e crescer também. Eu quero agradecer vocês pela visita. Muito obrigado. E se tudo der certo, a gente convida vocês novamente para poder falar da evolução desse tipo de coisa. A gente está aqui perto. É só pegar o elevador. Tá aqui, combinado então. Tchau, mundo condominial. Um abraço. Tchau, um abraço.